Domingão, você acordou cedo, dia bonito, sossegado, vamos pegar o carro e cair na estrada para curtir uma praia. Mas, no meio do caminho, o carro quebrou. E agora? O carro está quebrado, você está na estrada, super ansioso querendo curtir sua praia, e agora a gente vai tentar resolver esse problema. Então, o que a gente faz? Você pode propor uma explicação de por que o carro não está funcionando e tentar criar um experimento para verificar se ele resolve o seu problema, né? Se de fato o carro não está funcionando por aquilo que você imagina que ele não está. Bom, vamos mostrar o que é isso, né? Então, você propõe você faz uma explicação possível. O carro parou de funcionar porque acabou o combustível. Bom, então, isso significa que se eu colocar combustível no carro, ele deve ligar, né? Ele deve voltar a funcionar. E daí a gente anda até um posto próximo, consegue um pouco de gasolina, enche o motor do nosso carro e agora vamos lá testar se o carro funciona. Então, você já colocou o combustível, dá a partida e o carro não funcionou. E agora? Você desiste? Na verdade, você diminuiu a sua incerteza sobre por que o carro não está funcionando. Mas eu sei que o problema não é combustível. Isso me leva agora a pensar em outra questão. O que é o problema além de combustível? E daí você tem uma sacada. Pode ser que a bateria do carro tenha descarregado. Se a bateria do carro descarregou, então se eu conseguir um outro carro e fizer todo um procedimento para recarregar a bateria do carro usando a carga da bateria de outro carro, pode ser que meu carro funcione. Então vamos fazer esse experimento. Aí você liga para um amigo, ele traz o carro dele, você faz todo o procedimento, recarrega a bateria e vai lá de novo, senta no banco esperançoso, coloca a chave na ignição, gira e esse é o momento emocionante que você vê, o carro voltou a funcionar. Muito bem, meu amigo. O que você acabou de fazer, esse simples procedimento, é o que nós chamamos de pensamento científico, ou pelo menos parte desse pensamento científico. A ciência, ela tem características muito específicas que a gente vai discutir já já, mas o pensamento científico, ele envolve a ciência e todas as outras aplicações da ciência na sociedade, tanto em termos educacionais como termos do dia a dia para resolver problemas. Tudo bem? Então, o que é ciência? Vamos deixar isso claro aqui, pelo menos para a gente poder caminhar ao longo das outras aulas que a gente vai ter nessa playlist. Então, ciência é algo difícil de definir numa caixinha fechada, né? Porque a ciência ela tem métodos plurais, né? Se alguém falou para você que existe um método científico, um único método que define o que é ciência, provavelmente enganaram você. A ciência tem muitos métodos diferentes, tem uma diversidade incrível de métodos, é muito variável entre áreas, mas tem algumas coisas em comuns que nos ajudam a fechar uma caixinha de o que é um conhecimento científico. Talvez a gente não consiga dizer exatamente aonde estão as fronteiras da ciência, mas a gente consegue dizer claramente o que não é ciência. Então, eu vou deixar isso um pouco mais claro com 3 características. A primeira delas são as evidências empíricas. Ciência necessariamente depende de evidências empíricas. Evidências empíricas é um termo muito vago, porque empiricismo é algo ligado à sua experiência, à maneira como você percebe o mundo. E a ciência usa esse tipo de informação para testar as suas ideias, mas ela vai um pouquinho além, que é fazer experimentos controlados, de laboratório, tentar evitar que outras coisas que não seja aquilo que o pesquisador tem interesse está afetando o resultado do experimento. Então, ciência tem experimentação, observação de campo e também explorar a experiência do próprio pesquisador e a experiência de outras pessoas em relação ao mundo. Então, algo que a gente pode dizer que o conhecimento científico, que a ciência necessariamente tem, é evidências empíricas. Qualquer forma de conhecimento que use evidências empíricas, mas elas rejeitam as ideias que estão sendo propostas, isso é aquilo que a gente chama de pseudociências, né? Coisas como a homeopatia, por exemplo, e o movimento criacionista, o design inteligente, são coisas que propõem explicações testáveis, a gente consegue avaliar elas e elas não têm suporte em evidências empíricas.
ou então elas propõem explicações que sempre geram uma outra explicação para tentar justificar ela ter falhado em explicar aquele fenômeno, que é algo que a gente chama de explicações ad hoc, né? São explicações que sempre se complementam, mas não explicam nada, né? Como o dragão na minha garagem do Carl Sagan, né? Tem um dragão invisível na minha garagem, então ninguém consegue ver. Ah, mas eu não sinto o dragão. Ah, é porque o dragão também é material, você não consegue tocar nele. Mas eu não vejo o fogo do dragão, ele não queima nada. Ah, mas é porque o fogo do dragão ele é místico, ele não tem nenhum efeito. Então você consegue sempre usar explicações ad hoc para preencher um buraco na sua ideia teórica, né? Como o dragão na garagem. E esse tipo de conhecimento, ele não é científico, ele não é do escopo da ciência. Tudo bem? Porque ciência, todas as propostas da ciência, todas as explicações, elas são balizadas por evidências empíricas. Então, a ciência não está tentando explicar o que é verdade, o que é a realidade. Mas nós tentamos avaliar se as nossas explicações sobre a realidade, que nós podemos chamar aqui de modelos, eles são capazes, nós conseguimos de fato fazer com que esses modelos sejam corroborados ou fortalecidos ou coerentes, acho que essa é uma palavra até melhor, coerentes com as evidências empíricas. Então ciência não está tentando dizer se você está certo ou errado. Na verdade errado sim, mas não está tentando dizer se você está certo. O que a gente tenta como pesquisador é avaliar o quão incerto nós estamos ao afirmar alguma coisa sobre a natureza. Então, um dos papéis da ciência é reduzir a incerteza sobre os nossos modelos teóricos usando evidências empíricas. Isso aqui é a grande sacada que a gente vai discutir ao longo dessa disciplina, que de bioestatística, é de como nós medimos as nossas incertezas baseadas nas nossas evidências empíricas e como nós avaliamos se esse nosso grau de incerteza é útil ou não para tomar uma certa decisão. Mas ciência tem outras características que é legal comentar também, como por exemplo matemática. Matemática é algo que não é uma condição sine qua non, é uma condição sem a qual a ciência não existe. Por exemplo, a teoria da evolução, proposta pelo Charles Darwin no livro Origem das Espécies, é um livro inteiro sem uma única fórmula matemática. Tudo bem? E ainda assim, é uma das teorias mais influentes do século XX e do século XXI. Então, até hoje tem suporte em diferentes áreas, dentro das ciências biológicas, como também de outras áreas. Então, matemática não é algo determinante para uma teoria ser científica, mas ela, sem dúvidas, torna uma teoria mais robusta, mais especial, porque quando você coloca mais explicações encadeadas para tentar, em conjunto com essas explicações, explicar um outro fenômeno, o seu modelo fica muito complexo. E para enxergar bem a relação entre esses vários passos que você está colocando no seu modelo, é preciso ter uma boa construção matemática. Ou no mínimo ter uma construção matemática desse modelo, ter um modelo matemático, torna as suas explicações muito mais coerentes, né? Muito mais limpas e mais fáceis de serem avaliadas por evidências empíricas. Tudo bem? Então, matemática é algo importante para a ciência, mas não é algo determinante para dizer o que é ciência e o que não é. E uma última característica, que eu acho que essa, gente, é uma sacada muito importante e que a maioria dos divulgadores da ciência, ou até professores com muita experiência, pesquisadores, acabam esquecendo de comentar quando dão uma definição de ciência. Ciência tem uma estrutura sociológica, uma estrutura de funcionamento. Não é só eu usar o pensamento científico, como a gente usou no caso do carro, para tentar resolver um problema, que eu estou fazendo ciência. Você não está fazendo ciência. Ciência exige mais um passo, que é, depois eu fazer experimentos sobre alguma coisa nova, algo que não foi discutido na literatura, ou mesmo estar reavaliando outros estudos, eu preciso publicar esses trabalhos. Eu preciso escrever eles no formato de um artigo científico e enviar para um periódico de pesquisa, um periódico científico. Nesse periódico, a gente vai entrar aqui no processo sociológico da ciência, que ele vai ser recebido por um editor, que é um especialista no campo da pesquisa. Esse editor vai enviar o nosso trabalho para, no mínimo, 2 especialistas da área, que trabalham com o mesmo tema que a gente está propondo naquele artigo, para poder dar um parecer sobre o nosso trabalho. Então, imagine que você escreveu um trabalho sobre comportamento reprodutivo de aranhas, e aí você enviou para uma revista científica. O editor provavelmente vai enviar esse trabalho para mim.
E eu vou ler esse trabalho e vou dar um parecer para ele, dizendo em que pontos ele é um ponto forte do trabalho e por isso ele merece ser publicado, e que pontos precisam ser melhorados, se as análises são coerentes ou não, se a coleta de dados ela é coerente ou não, se os resultados estão bem apresentados da maneira correta, se a discussão e a introdução elas são coerentes com o trabalho. Então, os revisores, como nós chamamos, esse processo inteiro é chamado de peer review em inglês, e a gente pode traduzir isso para o português como revisão aos pares. Né? Pares no sentido americano é de alguém que é da mesma área, né, de estudo. Então, quando você envia o artigo para o editor, ele envia para os pares, para os revisores, eles emitem um parecer cada um, e os pareceres são independentes, porque eles não conversam entre si, eles não sabem quem é o outro revisor. O editor, no final, tem esses pareceres, e usando aqueles pareceres e a expertise do editor da revista, ele vai emitir uma decisão sobre o seu artigo. Então, o seu artigo pode ser aceito para publicação ou ele pode ser rejeitado. Tudo bem? Então, esse passo sociológico é extremamente importante, mas tem mais. Só publicar um artigo em uma revista, em um periódico científico, não me torna necessariamente um cientista, porque mesmo dentro dessa área de periódicos científicos existe uma grande variação de qualidade dos trabalhos, de qualidade dos periódicos. Vocês já devem ter ouvido falar na Nature, na Science, são 2 periódicos, os maiores do mundo, na verdade, e publicar nesses periódicos é muito difícil, porque você está competindo com vários trabalhos excepcionais que estão sendo enviados para essas revistas, e você também vai ter um parecer de revisores que têm uma expertise muito maior e vão ser mais exigentes na correção do seu trabalho naquele campo de estudo, né, que você submeteu o seu artigo. Então é um desafio publicar em umas revistas de alto nível, e nós medimos a qualidade dessas revistas pelo fator de impacto, que é basicamente uma medida do número médio de citações que cada artigo recebe naquelas revistas. Então, grandes revistas são revistas que têm artigos que têm alto impacto, porque eles são muito lidos e muito citados em outros artigos. Então, quando a gente fala de número médio de citações, o que isso significa? Significa que alguma pessoa, algum outro pesquisador, leu o seu trabalho, publicou um artigo citando ele. Então, quanto mais pessoas citam o meu artigo, significa que ele está sendo mais útil para aquela área de estudo. E grandes periódicos, como a Nature e a Science, têm artigos que são muito citados, muito citados. Então, mesmo dentro da área da ciência, existem pesquisadores que conseguem publicar em grandes revistas, então tem trabalhos de alto impacto, e pesquisadores que não conseguem, não têm trabalhos nesses níveis, né, níveis mais altos de produção. E também, mesmo que você publique numa revista grande, não quer dizer que seu artigo vai ser tão lido e tão citado quanto a média de artigos da revista, né? A gente vai falar disso, que a média nem sempre representa muito bem um grande conjunto de dados. Então pode ser que o seu artigo não tenha grande relevância e ele receba poucas citações. Então, e isso eu estou falando entre pesquisadores, mas um mesmo pesquisador pode ter diferentes tipos de produção, onde algumas vão para grandes revistas e outras vão para revistas menores. E isso meio que baliza a qualidade da produção do pesquisador. Então é impossível eu definir o que é ciência, o que é essa empreitada humana por um conhecimento em comum, por uma percepção mais apurada ou menos incerta da realidade, sem eu definir essa estrutura sociológica. Porque todo e qualquer trabalho produzido por um cientista, ele só é considerado produção científica quando ele é publicado numa revista, e ainda assim ele tem que ter uma relevância alta para de fato ele promover alguma mudança, algum crescimento na comunidade científica. Então ele tem que estar numa grande revista, ou pelo menos numa revista onde ele vai ser muito citado, muito lido e muito citado. Então, essa playlist é parte da disciplina de bioestatística que eu estou oferecendo para os alunos de ciências biológicas da UENG, e eu vou disponibilizar no meu canal aqui do YouTube, na esperança de que possa ser útil e ajude outros estudantes de ciências biológicas ou de outras áreas a ter uma intuição melhor do que é a estatística, quando eu posso usar a estatística, como eu uso da maneira correta e como eu interpreto os resultados dos testes estatísticos para fazer uma melhor tomada de decisão. Mas é mega importante deixar claro aqui que a gente vai estudar a estatística como uma ferramenta para nos ajudar a tomar decisões em projetos de pesquisa, a fazer ciência, tudo bem? A fazer ciência. Então, nós vamos exercitar aqui o pensamento científico, mas sempre focando em, no final, conseguir produzir um trabalho formal de
produção científica. Então eu espero que isso seja útil para você e a gente vai se ver aqui no Rios de Ciência. Segue a gente, ativa o sininho, curte os vídeos, comente, deixe suas dúvidas aqui pra gente e assim que eu tiver uma boa oportunidade, eu dou um feedback para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.